a grande novidade que a gente teve nessa rodada, juntando com o que aconteceu no meio da semana, é que a chance do tal G8, né? Eu já tinha falado aqui, na época mesmo das oitavas, quando se desenhou aquele Palmeiras e Botafogo, achava uma chance de G8 mais difícil. E após a definição aí dos semifinalistas de Copa do Brasil e Conmebol, né? Sul-Americana e Libertadores, eu acho até que agora pode estar sob risco o G7, né? A gente tem aí uma chance com o Botafogo, uma chance ali com o Flamengo, o Botafogo na Libertadores, né? O Flamengo na Copa do Brasil e a depender o Cruzeiro, se o Cruzeiro terminar entre os 6 na Sul-Americana. Então, essa possibilidade, né, de a gente ter apenas um G6 e o campeão da Copa do Brasil, ou por acaso um campeão brasileiro em alguma das Copas Internacionais, uma parte de baixo, pode ser um Corinthians, pode ser um Atlético Mineiro ali que está no meio da tabela, Vasco. Então, isso, para quem está brigando ali pelas vagas da Libertadores, que é o caso do Bahia, que a gente vai analisar, realmente foi uma má notícia desse momento. E, enfim. Eu acho que é algo muito inesperado, que é o que a gente sempre conta. A gente sempre olha ali, 7º, 8º, já faz parte de uma conta de Libertadores e de fato, foge da normalidade, né? E é como eu falei, assim, o Bahia ele sofre uma tripla ameaça. Ele é ameaçado pelo Inter, ele é ameaçado pelo Cruzeiro e ele é ameaçado pela distribuição de vagas. Não dá para chamar de redução, mas redução histórica, digamos assim. Mas pelo menos, Fred, eu acho que tem um ponto de corte da briga, pelo menos para o Bahia. Tipo, ele vai ser. A projeção é: o Bahia vai ser no máximo 8º. A gente vai ficar fazendo, não vai precisar ficar fazendo conta. No máximo 8º. Não vai ficar fazendo conta de será que dá para ir no G9? Pô, se no fim das contas acontecer isso, paciência, mas não é o que se caminha. Seria no mínimo, não, 8º? No mínimo 8º. Cai no máximo para 8º ou será no mínimo 8º? Ah, beleza. Apenas uma questão. Eu não tinha visto o cai, mas tudo bem. Cai para 8º, tipo, vai ficar no máximo. A pior colocação do Bahia será. A pior posição possível do Bahia é 8º. A pior posição possível será o 8º. Não acho que o Bahia será. Apenas um detalhe semântico. Não acho que o Vasco, ainda que o Vasco esteja com um jogo a menos, vai tirar envolvido na Copa do Brasil, sobretudo se o Vasco seguir bem na Copa do Brasil, fizer um bom resultado, que aí vai aquela questão de colocar time misto aqui, time misto ali, mas é uma diferença já considerável, faltando só 10 rodadas. A remada já é muito grande. O Atlético Mineiro tem 2 jogos a menos, né? O Atlético Mineiro tem 2 jogos a menos, mas eu concordo com você. Eu não consigo ver também uma ameaça tão grande de Vasco para o Atlético Mineiro, não. Não, mas o Atlético tem a Copa, o Atlético não tem descanso. O Atlético, inclusive, o único descanso que ele teve, colocou do Palmeiras e perdeu o jogo. O Atlético tem a Libertadores e a Copa do Brasil. É porque o Atlético hipotético teria 42, né? Então, mas esse negócio hipotético, eu não vou abraçar isso, não. Toda vez a gente diz a mesma coisa para alguém, esse hipotético que foi tu, porra. Eu não gosto disso. O Atlético tem 36 pontos, porra. 42 se ganhar 2 jogos. O hipotético. Já fiz a ressalva de 2 jogos a menos, não precisa ficar dizendo que vai fazer 42, não. Se fizer, parabéns. Só para terminar o raciocínio, que o Fred falou assim. Então, acho que o Bahia vai cair no máximo para 8º. O G8, quando a gente fala G8 no sentido de Libertadores, seria o Botafogo ser campeão da Libertadores, porque se for Atlético não adiantaria. Então, assim, tem uma chance? Tem, mas já começa a ser uma chance reduzida, né? Porque em algum momento tinha o São Paulo, em algum momento tinha o Flamengo e tal, e nesse momento, ainda que o Botafogo seja um favorito ao título da Libertadores, mas é basicamente, tem que ser o Botafogo, que, obviamente, River e Pearol não faz diferença, e o Atlético mesmo está atrás. Beleza, aí tem essa chance. A do outro lado, a da Sul-Americana não existe. Só o Cruzeiro. Basicamente não existe. Existe. O Cruzeiro e a entrevista do presidente do Cruzeiro hoje foi praticamente largando o Campeonato Brasileiro para dizer, o foco é realmente a Sul-Americana, porque é a Sul-Americana. Então a Sul-Americana não existe. Aí você vai para a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, tudo bem. Uma chance ali de ser o Flamengo. Porque se for Vasco, Atlético Mineiro ou Corinthians dá no mesmo. Então, assim, o G8 eu acho difícil. O máximo que o Bahia pode cair é o 8º. Mas se ele cair para o 8º, eu acho que ele está fora da Libertadores. Assim, nesse momento, eu acho que a chance do G8, de 8º lugar para a Libertadores, tá ficando muito pequena. A questão é que eu acho que o Bahia fica na frente do Cruzeiro. Ou então ameaça. Assim, o máximo que o Bahia pode cair é o 8º. Mas eu acho que
Isso é a matemática, né? Mas eu acho que em termos de bola, talvez a pior colocação do Bahia seja o 7º lugar, eu acho. Não, assim, vamos lá. Eu também vejo o Bahia no máximo em 8º, não consigo ver Atlético Mineiro e Vasco como ameaças, até porque esses times, para alcançar o Bahia, teriam que estar voando no Brasileiro, e não é o caso. Agora, eu ainda olho muito para a Sul-Americana, tá? Porque, por mais que o Cruzeiro esteja atrás do Bahia, mas o Cruzeiro ganhando a Sul-Americana, ele deixa de ser uma ameaça, né? Totalmente. O Cruzeiro é um bônus aí. Então eu acho que a Sul-Americana ainda é um campeonato que eu olho com carinho, pensando nessa vaga O do Bahia é Libertadores. 100% Cruzeiro, né? Na Sul-Americana. Lógico, sem dúvida. Não tem outro cenário que não seja esse. Porque o Cruzeiro ganhando a Sul-Americana tá resolvido, pô. Tá resolvido. Ser 7º, 8º, tanto faz. Se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, ser 7º, 8º. Depende. Depende quem é o campeão da Copa do Brasil e o Não. campeão da Libertadores. Porque aí só se Sim. torna no máximo G7, né? Não, sim, mas Ser em oitavo relação, em relação à questão de ter mais uma vaga, né? Sim, Porque sim. a vaga que Cássio contou não é a vaga da Sula, né? Exato. Que eu acho que até o cenário mais aberto, eu diria, assim. Dos 4 que estão nas semifinais, mesmo, o Lanús não tem tanto peso e tudo mais, mas o Lanús, até na minha avaliação, fez uma boa Sul-Americana até aqui, apesar de ter tido dificuldade. Já ganhou a Sula, foi vice Libertadores. Já ganhou e tal. O Cruzeiro tá agora com o Diniz, né? Assim, gera uma certa incerteza. E também, se chegar na final, ou vai enfrentar um Corinthians, que está bem reforçado, né? Nesse final de ano, ou um Racing, que é uma equipe que até algumas rodadas atrás estava lutando ali pela ponta do tabela da Argentina, mas teve uma queda. Então, eu acho hoje, se eu fosse elencar uma possibilidade mais real, talvez fosse colocar o Botafogo como campeão da Libertadores. Assim. Eu acho que ele tem. O problema é o jogo único em Buenos Aires. É muito difícil. Não. Para a chance acontecer maior, teria que ser o Atlético Mineiro na final, né? Que aí, se der River Plate, o River Plate ele é favorito. Na verdade, beleza, com o River vai ser muito mais difícil. Mas mesmo que seja o Atlético Mineiro, e aí tem até uma chance do jogo nem ser no estádio do River Plate, pode ser no estádio menor. Já foi comentado, pode ser o estádio Independiente ou de La Plata, que tem 42, 43 mil lugares. O do River tem 84. Então, o Atlético na final de Libertadores, com o time que tem, primeiro que era meio a meio, pode ter torcida meio a meio, né? Ou se brincar mais atleticano. Seria chato, seria muito chato também, viu? Assim, na verdade, eu acho que o Botafogo tem um grande favoritismo agora, pelo que o Peñarol apareceu contra o Flamengo, embora seja um time bem ajustado, mas o Botafogo é um time muito melhor. Mas eu não coloco a final, o título da Libertadores do Botafogo, como um grande problema com o River Plate, não. Com o River Plate, talvez o problema é maior, sem dúvida. Sim. Mas com o Atlético, eu acho que tá chato também, viu? Não, é porque eu falo assim, a possibilidade... A lógica do jogo único que já foi dito aqui. Qual a melhor possibilidade de se tornar um G7? Hoje, eu acho que é o Botafogo, porque o Flamengo, a gente poderia dizer que... eu acho que é mais fácil o Botafogo ser campeão da Libertadores do que o Flamengo na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, por exemplo, que agora tá nesse... O Flamengo atual, né? Pois é, eu acho que o Flamengo nem indica assim, que vai trazer um treinador, né? Eu acho que eles vão tentar apostar no Felipe Luiz para dizer, funcionou, e vai, entendeu? E vai, termina aí a temporada. E eu não sei se eles vão trazer um treinador numa reta final como essa. Então, gera uma incerteza, o Corinthians vem muito bem nas Copas, né? Assim, no Brasileiro ainda está tropeçando muito, mas nas Copas está indo muito bem. Então, eu acho que a maior possibilidade para o G7 acontecer começa com o Botafogo, aí eu diria talvez o Flamengo ali numa terceira prateleira, no segundo momento, né, uma segunda prateleira, e aí colocando ali a Sul-Americana, o Cruzeiro, que me para mais dúvida, até porque esse é um trabalho também de início com o Diniz. Eu ainda acho o Flamengo, na verdade eu acho equilibrado, né? Se fosse de volta, eu estava 100% fechado com vocês. Uhum. Se a final da Libertadores fosse nos moldes antigos, mas o fato de ser um jogo único e do River ser um potencial finalista, para mim é uma vantagem. Mas é potencial finalista, mas o Boca no passado leva seus 30 mil, 25 mil torcedores ao Maracanã, é chato lá. O River perdeu do Talheres esse fim de semana, pelo Campeonato Argentino, dentro de casa. Sim. O Botafogo empatou com o Grêmio. E essa mesma lógica, não era jogo a brinca, não, era jogo para ficar 3 pontos do líder. Perdeu dentro de casa, então assim, foi bem frustrante. Então,
A gente começou, né? Agora já entrou nessa. Iniciamos a nossa análise pela disputa das últimas vagas da Libertadores, já que 3 estão destinadas, né, a Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. O Flamengo, que Minhoca alertou, acho que há umas 2 semanas, entra nessa conta, ainda que aquele golzinho no finalzinho faz uma diferença enorme, né? Porque vence o jogo, demite o treinador, né? Exatamente. E o Bahia muito próximo, aliás, do muito Flamengo, próximo, né? não fez aquele gol. Porque, por exemplo, uma vitória do Bahia no duelo contra o Flamengo faria passar. Agora tem que ser uma vitória com saldo para passar o Flamengo. Isso. Já é bem diferente. Mas o fato de encostar já é muito significativo, né? Já bota o Flamengo na briga. Isso. Quando os estatísticos, né, esses sites que a gente sempre acompanha, colocam a probabilidade de classificação para Libertadores, eles consideram, Minhoca, G6 só. Não tem vaga direta, é Libertadores. Eles não abrem essa conta, né? E aí, porque isso aconteceu, ano passado aconteceu com mais antecedência, né? A final da Sul, a final da Libertadores. Se definir, eles adaptam. E aí, exatamente, aí eles tiram, eles já botam 100%, digamos, o ano passado foi quem o campeão? Eu até esqueci, Fluminense, né? Fluminense campeão, pronto, 100%, e aí eles recalculam, a soma tem que dar agora 700%, que antes dava 600% na soma total. Na UFMG, os percentuais, né, de probabilidade para Libertadores são os seguintes, né? Os 3 primeiros, todos já na casa de 99,6 para cima, tá? Fortaleza 99,6, Palmeiras 99,9 e Botafogo 99,9. O São Paulo 74,1, acima do Flamengo. Flamengo 68,1. Internacional acima do Bahia 65,3. E o Bahia com 52%, tá? Isso falando em G6. Tendo o Cruzeiro com 28,7. E aí depois um abismo até o Atlético Mineiro com 5,6. Eu acho que esses números da UFMG, eles são a tradução estatística do que a gente debateu até aqui. De futebol jogado, de fatiar. Né? Porque você coloca 3 vagas 100% definidas, 2 muito encaminhadas para São Paulo e Flamengo, tá? Encaminhadas, muito ao exagero, mas encaminhadas, tá? Coloca o Inter acima do Bahia, como o Pedro trouxe, a gente já vinha trazendo também, né? É um fantasma materializado, e coloca o Bahia como favorito nessa hipotética disputa com o Cruzeiro pela 7ª vaga. Só peraí, tu tá admitindo então o G7, é isso? Não, sim. No G6 fecharia no Inter. Não, eu só tô dizendo assim, que os números do FMG refletem exatamente o que a gente debateu até aqui. A ordem de grandeza que a gente debateu até aqui. Com o Inter acima do Bahia, mas o Bahia acima do Cruzeiro. Consideravelmente acima do Cruzeiro. Não, eu sei, mas é porque o Cruzeiro já seria o 8º. Então, sim, aí por isso que eu falei numa hipotética disputa pela 7ª vaga. Pronto. Por isso nisso aí eu concordo, porque eu acho que a gente não pode descartar, a gente acabou de mencionar. Há uma possibilidade não absurda de acontecer um G6. Porque aí, Fred, que aí eu acho que muda um pouco só a palavra quando você falou encaminhado ali para Flamengo e São Paulo, por exemplo. Porque se por acaso se tornar G6 nesse momento, é seríssimo Flamengo e São Paulo estarem preocupados nesse momento. Né? Nesse caso, por exemplo, o Inter tendo um jogo contra o Flamengo, vamos considerar, é só uma hipótese aqui. Se o Inter vence o Flamengo fica a 3 pontos do Bahia. Tudo bem, hoje está 3 pontos até do Inter, que é o 7º colocado. Então, é um cenário que deixa, se por acaso for G6, aí, na verdade, o que a gente está tendo é uma disputa à tapa para ver quem vai sobrar dessas 5 equipes aí que estão disputando, né? Essas 3 vagas. Perfeito, Minhoca. Deixa eu trazer também o espião estatístico, né, que Cássio
incorporou aqui no nosso programa, tá? Nem estava com ele aqui, eu estou até curioso. Tá? Não tinha É o nada. espião, Missouri, é. né? Missouri, acho que é. Isso. O espião estatístico em relação à chance de Libertadores, tá? Tem uma mínima variação em relação ao Fortaleza, comparado com o FMG, dá um ponto a menos para o Fortaleza, ele sai da casa do 99,5 para 98,5. Desculpa. Aumenta significativamente o Flamengo, que sai da casa ali dos 60 alto para 86,3. A Globo respeita o Fla, né? Trabalha com o Fla. Então, Tanto que trocou até a data lá da Copa do Brasil. Deu uma injeção aí, turbinada, para o Fla ir para 86,3. São Paulo, 77,9. Inter, 61,9. O Bahia cai de 52 para 40, tá? 40,96. E o Cruzeiro segue ali na casa de 25, 26 aqui no GE, com 26,74. Oscilações ali à parte. A que mais chama mais atenção é a do Flamengo, né? Que eles realmente jogam bem para cima. Mas também diminuem a do Bahia, falando em G6, tá? Única e exclusivamente em G6. Pedro, quer passar ali pela projeção de pontuação de cada um, se eles mantiverem seus desempenhos? Vamos lá. Começando por Bahia? A partir da disputa mais direta ali, né? Flamengo, São Paulo, Bahia, Inter e Cruzeiro. Né? Ó, o Flamengo, a gente vê começando pela linha aqui, né? A gente já vê a linha do Flamengo não mais tão para cima, né? Como a gente viu até o 19º jogo, né? Que não tá por rodada, tá por jogos na ordem que eles foram de fato realizados. Então, até a 19ª partida, onde o Flamengo venceu o Atlético Goianiense em casa, a gente viu um Flamengo que pontuava com muita tranquilidade e ia se afastando cada vez mais da linha verde, né? Que é a linha que traça ali a média de pontuação do sexto colocado. E desde então o ritmo de pontuação do Flamengo diminuiu. Acho que esse é o melhor sinal em relação ao Flamengo. E para mim o Bahia tem um jogo crucial nesse final de semana contra o Flamengo, justamente pela oportunidade de trazer o Flamengo de vez para essa briga, que era uma briga que a gente parecia que já não ia ver mais, né? O Flamengo, algumas vezes aqui no programa, a gente tratou o G4 como consolidado, né? E agora a gente começa a pensar num G3 mais consolidado. O Flamengo já começa a oscilar e pode entrar de vez na briga por essas últimas vagas da Libertadores, se perder para o Bahia, embora, claro, tem um jogo a menos, mas é um jogo a menos contra o time também que está totalmente inserido nessa briga. A gente até mencionou, Pedro, eu acho que foi uns 3 teles ou 4 atrás. Assim, a gente falou assim, eu cheguei a falar isso, ó, o Bahia começa a ter um desenho ali de um G4. Assim, não é um desenho ainda muito claro, mas como o Flamengo, e aí desde quando teve o começo do retorno, né, foram lesões seguidas, desempenhos ruins com o Tite, não a tua demissão, e agora esse cenário de incerteza, que faz com que não só o Bahia, mas todos ali que olhavam quase que essa quarta vaga já separada para o Flamengo, acho que até alguns imaginassem que o Fortaleza era mais fácil se aproximar do que o próprio Flamengo. Mas, assim, basicamente, como você falou, um G4 estabelecido. E, nesse momento, o Flamengo dando margem suficiente para todos que estão ali quererem essa vaga direta, né? Nesse caso, o Bahia e o São Paulo agora, que só estão focados nisso, e o Inter também, né? Os 3 estão focados na Série A, é a grande possibilidade de tentar conseguir essa vaga direta. A gente viu os percentuais aí do espião estatístico da Globo.com, mas hoje eu já tenho sérias dúvidas assim, se eu colocaria São Paulo ou Flamengo como favorito para o G4. Para mim o São Paulo o G4... o FMG coloca o São Paulo, o GE coloca o Flamengo contundente, né? 86% de G6 no caso, né? Deve ser um dos dois, né? Assim. Sim. Mas como eu falei, né? No último no espião estatístico, Mioca, desculpa interromper, eles diferenciam G4 e G6. Tá? G4 eles colocam o Flamengo com 52,5 e o São Paulo com 33.
Tá? Inter com 20, Bahia com 9. Mas enfim, mas eu acho que aí entra muito, que aí é o ponto que eu acho que o Pedro estava querendo trazer, assim, que eu concordo, eu nem sei o que ele falou, mas eu acredito que é isso que ele vai dizer. É o fato de, tipo, o desempenho nesse momento, né? O desempenho do Flamengo não tá bom. O São Paulo consegue uma vitória aqui, mas também não é bem um time confiável nesse momento. Não é aquele time Mas que agora você... vai ser focado, né? É focado, mas não é assim, não é um time. Eu cheguei a citar aqui no último Raio X. Eu vejo o São Paulo similar ao Bahia, assim, sabe? Onde o Bahia geralmente tropeça, o São Paulo também tropeça. Onde geralmente o Bahia prevalece, que é dentro de casa, o São Paulo geralmente também prevalece. Então, é uma disputa ali muito no detalhe. Vai ter ainda esse duelo, né? Vai ter esse duelo São Paulo e Bahia? Vai. E o jogo vai ser Na Fonte Nova. na Arena Fonte Nova, pô. Então, assim, é um cenário aberto hoje. Eu não consigo olhar o São Paulo de maneira destacadamente como um time bem favorito comparado ao Bahia. Apesar dos sites estarem dizendo isso, mas eu não vejo um futebol assim tão regular no São Paulo a ponto de garantir essa vaga com mais facilidade do que o Bahia. Hoje ele tem a pontuação um pouco à frente, mas futebol acho parecido. O São Paulo Agora, Pedro, a projeção ajustada de São Paulo é bem menor que a do Flamengo, né? é bem menor porque o São Paulo tem poucos jogos em casa. O São Paulo só faz 67 a jogos. 62,5. O São Paulo só faz 4 jogos em casa daqui para frente e 6 fora de casa, né? E aí, consequentemente, a projeção ajustada ela acaba caindo porque o aproveitamento fora de casa tende a ser menor, né? São Paulo é ruim, né? E aí a tabela do São Paulo até que não é ruim, né? Mas peca pela quantidade de jogos mais alta como visitante. São Paulo pega o Cuiabá agora fora, depois tem Criciúma fora também. Tem Bragantino, time que está totalmente num momento muito, muito ruim no campeonato, né? Então a tabela do São Paulo não é ruim, mas tem muitos jogos como visitante. E aí, para quem não estava assistindo, estava só ouvindo, a projeção ajustada do Flamengo era de 67 pontos. A do São Paulo é 62. Então, uma diferença significativa. E claro, entra o fato do Flamengo ter um jogo ainda a menos, né, e isso aumenta também mais ainda a projeção. Também. Aí o outro aí, o Bahia. Vamos na sequência aqui com o Bahia. O Bahia que tem uma projeção ajustada de 61, bem próximo ali do São Paulo. E o Bahia que chegou, né, até mais ou menos ali o 17º jogo, o Bahia pontuava acima da linha verde. E agora tá ali praticamente colado já algumas rodadas, às vezes fica um pouco abaixo, às vezes um pouco acima, mas vai flutuando. Teve um resultado importantíssimo agora contra o Criciúma. Era um jogo que o Bahia não podia pensar em não vencer e conseguiu vencer dentro de casa por 1-0. É um jogo que vale muito assim pelos 3 pontos. E agora vai ter um jogo interessantíssimo, né, contra o Flamengo, com a possibilidade de trazer mais um time para a briga. Depois tem Cruzeiro fora, Vasco fora e São Paulo em casa. Todas essas equipes ali inseridas também nessa agora briga. É valendo. O Cruzeiro, o adversário direto. O Vasco, que é aquele time assim que a gente não consegue mais ver como uma grande ameaça, mas que tá ali, né? E o São Paulo também, um confronto muito direto por essa briga na Libertadores. Esse jogo antecede Copa do Brasil, Pedro? Não, né? Dia 21 ali. Não, dia Não 25, né? Porque, na verdade, a volta vai ser uma semana antes, na verdade. Vai ser dia 17, 16, eu acho. Não, desculpa. Vai ser no final de semana. Porque o jogo passou para o sábado, né? Acho que vai ser dia 19, se eu não me engano. Vai ser dia 19, tô olhando aqui agora. Vai ser 19, dia 19. Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro. Então é pós semifinal. Exatamente. O jogo do Bahia contra o Vasco está marcado para o dia 25. Mas, se eu não me engano, a final já é logo depois também, viu? É dia 2, se eu não me engano. A final da Copa do Brasil. É 2 de novembro. Então, nesse caso aí, o Bahia seria bom o Vasco passar no Atlético Mineiro, e aí focaria nesse confronto à final, né, da Copa do Brasil. Não é dia 2 e 9, 30 de novembro, não?
Ah, Final não. do Brasil, acho que é 2. Não, Acho que ele na errado. verdade é 3 e 10, na verdade, porque são 2 domingos, né? Acho que é Não. 3 e 10. Então, nesse 30 de caso, novembro é a é, Libertadores. então, nesse caso, seria bom o Bahia dar uma torcida para o Vasco eliminar o Atlético Mineiro, porque aí Pô, sem o dúvida. Vasco tiraria o foco do brasileiro. Sem dúvida. E esse Vasco Vale Atlético muito. tá bem. O foda é que esse Vasco Atlético tá bem previsível para essa semifinal. É, também acho. Vai ser a boa semifinal para assistir. Seguindo aqui a nossa análise com o Inter. O Inter que tá com a linha subindo pra caramba, né? Desde o 20º jogo, que a linha do Inter praticamente só sobe. Foguetinho. Foguetinho, e ele cruzou a linha verde no 24º jogo, quando venceu o Cuiabá por 3-0. Chegou aos 45 pontos e está com uma projeção ajustada de 63, porque tem jogos a menos. Tem uma boa quantidade de jogos em casa ainda para fazer. 6 jogos em casa ainda para fazer, né? Ou seja, 2 a mais que o São Paulo, por exemplo. Lembrando que faltam 11, né? Que é o jogo contra o Flamengo, tá faltando. Esse do Flamengo, inclusive, ele aparece aqui para quem está assistindo na tela. Ele aparece aqui como último jogo, mas esse jogo ainda vai ser alocado, né? Ele está aqui porque ainda não tem uma data definida. Tem espaço agora, né? Porque o Flamengo caiu na Libertadores, dá para marcar. Ou seja, o Inter ele agora tem uma sequência de 3 jogos com 2 fora, mas depois ele praticamente só joga em casa, né? É o esporte, a Série B. E seguindo, acho que para fechar aqui com o Cruzeiro. O Cruzeiro, que desses todos é quem tem a projeção ajustada mais baixa, 58 pontos. Nesse momento, por exemplo, está abaixo da linha verde, bem próximo, mas abaixo. E que vem numa linha que parou de crescer tanto, parou de subir tanto, né? Desde ali do jogo número 19, quando venceu o Botafogo, a linha do Cruzeiro começou a ficar mais plana e tá ali nas últimas rodadas ali sempre próxima à linha verde da média do sexto Surreal, né, cara? O Cruzeiro. colocado. Surreal o Cruzeiro a gente imaginar, porque quando a gente terminou o primeiro turno, ele disse que o Cruzeiro ia brigar forte ali na parte de cima. É uma decepção considerável o Cruzeiro. Porque fez contratações melhores assim mesmo na janela. E só tem uma vitória nesses últimos 9 jogos. Saiu bem da disputa nesse momento e por isso que não à toa estão focando agora na Sul-Americana. E um ponto, Pedro, já que você trouxe aí todos os clubes que estão olhando para esse G6, que é uma pontuação elevada que a gente está tendo. Eu dei uma olhada na média histórica, né, naquele média por posição, tá uma predominância de fato ali. A gente pode ter um cenário onde podemos ter uma pontuação elevada para a Libertadores, né? Que antes poderia ali ser um 58, 59. Então, assim, já acredito que 61 ali já é para um sexto colocado muito alto. Qual é o percentual que você gosta? Não, acima de 95, né? 95, mas quando vai chegando na reta final, 90 já é considerado um bom percentual também. Pronto. Acima de 90 tá 61 pontos, Pronto. Que é 93,4. Tá? O 60 pontos, 85, 59, 71%. Porque percebeu ali, o Cruzeiro, nessa rodada, faltando 10 jogos, está 3 pontos acima, o que geralmente é o oitavo. E se eu não me engano, é isso mesmo, né, Pedro? O sétimo colocado é a maior pontuação do sétimo colocado na história dos pontos corridos. Ó. O máximo ali foi 2019, né? Que teve 44, que até subiu, né? Que até subiu. Maior pontuação da história do sétimo colocado, de fato. Então tá bem elevado esse momento a pontuação. E maior pontuação da história do oitavo colocado também. A gente até já teve 43 pontos em 2008. O Goiás de 2008 também tinha 43 pontos na oitava colocação. Mas era a única vez. E agora a gente volta a ter um oitavo colocado com 43 pontos. Existe um gap, né? A partir do nono colocado a gente já vê o Vasco, por exemplo, 3 pontos abaixo da média do nono. Claro que aí já entra a galera que está com jogos a menos, né? Que a gente tem que ressaltar, né? Atlético Mineiro, Vasco. Mas todo mundo ali, do Cruzeiro para cima é só o Inter e o Flamengo que estão com jogos faltando, né? Que é exatamente jogado entre eles, né? E esse do Inter é marcante, porque o Inter tem 3 pontos acima da média do sétimo colocado com um jogo a menos, né? Então o Inter, ele vencendo esse jogo,
a média do sétimo colocado, que passaria a ser o Bahia, né? Seria de 5 pontos a mais. Não, Pra o gente Bahia fechar. o Bahia se tornaria sétimo com 45. Seria a mesma Não, é diferença. verdade. Já continuaria 3 pontos a mais, é verdade. Eu olhei o 47 aqui. Mas bem elevado nesse momento aí. Esse G8 aí tá realmente um bloco muito forte no brasileiro. Pra gente fechar. E o recorte é na 7ª e 8ª posições, né? Tipo, o G4 é até dentro da média, né? Mas o G6, o G7, essa galera aí é que tá acima.